Para quem acompanha ou em algum momento já teve a curiosidade de entrar em contato com a literatura ufológica, sabe que nela existem todo tipo de histórias curiosas. Quando se fala em contatos entre seres humanos e extraterrestres, alguns costumam ser tensos, outros fruto de uma interação amistosa e cordial. Porém, muitas vezes esses abdutores usam da força para conseguirem seu intento, ainda que o façam usando somente a força necessária para subjugar o abduzido. No entanto, as coisas podem sair do controle, dando início a um verdadeiro MMA entre humanos e ETs. Hoje vou contar 3 histórias, 2 delas alegadamente acontecidas no Brasil e uma outra na Suécia. Em 25 de dezembro de 1968, por volta da 1 hora da madrugada, na subestação de Bauru da Companhia Elétrica do Estado de São Paulo, CESP, um funcionário de nome Daildo, de 22 anos de idade na época, cumpria seu turno de trabalho como vigia quando notou por trás dos escritórios da companhia, em uma elevação, o vulto de um homem. Daildo, que se encontrava a aproximadamente 70 metros do estranho, agachou-se para melhor observar aquele homem, pensando na melhor forma de interceptá-lo. Porém, antes que o fizesse, notou um outro homem esgueirado em uma das janelas do escritório da subestação, analisando seu interior. Como não possuía arma de fogo e agora teria que enfrentar 2 homens, ele buscou primeiramente tirar de combate o que estava esgueirado na janela do escritório. Armando-se com um tubo metálico usado para a instalação elétrica com 50 centímetros de comprimento e tentando não fazer barulho, acercou-se do estranho e o imprimiu 2 violentos golpes que, apesar de serem endereçados com destreza e força, foram aparados com movimentos rápidos pelo estranho. Este, vestido de calça e camisa de mangas compridas, ambas escuras, estava de máscara e, sem que Daildo percebesse, parecia ter observado toda a aproximação, podendo assim logo entrar em um corpo a corpo, ao puxar as moças testemunha da sua própria queda, indo ambos ao chão. Enquanto lutavam, Daildo notou que seu adversário possuía uma força regular, não podendo, porém, observar os olhos completamente escondidos pela máscara que cobria toda a cabeça. Escutava, entretanto, vindos do seu adversário, sons semelhantes a grunhidos de animais, que em nada parecia com nossa língua. Por outra das janelas do escritório, e igualmente vestido, surgiu mais um estranho envolvendo-se na luta, que após 10 ou 12 minutos estavam quase por dominar Daildo, que no alto dos seus 22 anos se constituía naquele momento em um bom lutador. Estavam já pisando na sua mão, segurando e imobilizando seu braço, quando chegou um terceiro personagem, possivelmente aquele anteriormente visto em uma elevação nas proximidades. Este, no entanto, estava sem máscara e apresentava um rosto de pele clara. Seu cabelo era arruivado e de consistência mais dura do que poderia ser considerado normal ao toque da mão, conforme Daildo pôde perceber durante a luta que continuava e se exacerbava. Este personagem de roupa diferente e em tom mais claro acirrou a luta, arrancando de Daildo os sapatos, a capa de frio e a camisa da qual saltaram os botões. Ainda lhe deu na perna esquerda um tranco, do qual Daildo ainda se lembrou por um bom tempo. Finalmente, levantaram-no ao ar. Depois, no chão, socaram-lhe as costas 5 ou 6 vezes, o que tirou do rapaz o resto de sua resistência. Chegado a esse ponto e dando-se por satisfeitos, os estranhos o puseram novamente de pé e bateram em suas costas amigavelmente, enquanto que estava sem máscara pronunciava algumas palavras que Daildo não entendia, mas cujo significado lhe pareceu: "Vá andando, que a nossa luta aqui acabou." Os outros 2, que além dos grunhidos não falaram nada, se mantiveram calados. Cautelosamente, mas sempre olhando para trás de vez em quando, Daildo afastou-se, indo em busca de tentar encontrar um outro funcionário, de nome Antônio, que naquele momento deveria estar no escritório administrativo. Escutou, porém, atrás de si, o bater de uma porta do automóvel. Ao menos foi o que lhe pareceu. Foi quando olhou e viu um objeto com a forma aproximada, nas suas palavras, de um furgão, tendo este, no entanto, uma base com cerca de 10 metros de largura apoiada no chão e altura aproximada de 15 metros. O objeto elevou-se no ar quando pôde ser ouvido então um segundo barulho, que veio acompanhado de uma pressão de ar frio. Foi quando o objeto zigue-zagueou, partindo em rumo aparente à cidade vizinha de Lins, também em São Paulo. Esse último movimento deixou claro para Daildo que aqueles adversários eram diferentes de tudo o que ele havia presenciado na vida. Pela manhã do dia seguinte, uma segunda-feira, quando os engenheiros chegaram às 7 horas, foi feito um balanço do incidente.
Nada custou faltar nos escritórios, entretanto, encontraram sinais de mãos em um dos arquivos, e na quarta-feira seguinte, as autoridades militares de Bauru, in loco, inteiraram-se do fato, dando a ele toda a atenção e seriedade. Tomando como verdade as alegações de Daildo, é interessante notar que os dois primeiros adversários dele pareciam estar sob as ordens do terceiro personagem, que não possuía máscara. Além disso, durante todo o combate, apenas o que parecia ser o líder expressou alguma comunicação, enquanto os outros dois se limitavam a fazer barulhos que para Daildo lembravam grunhidos de animais. Curioso também que à primeira vista, todos aqueles estranhos não eram diferentes do que poderia se esperar de homens comuns. No entanto, o objeto voador incomum no qual aqueles estranhos pareceram embarcar foi determinante para que Daildo ligasse o fato a algo insólito e, posteriormente, a um caso ufológico. E foi assim que a história acabou se estabelecendo. Luiz Flauzino de Oliveira, lavrador e funcionário do Instituto Zootécnico de Pirassununga, São Paulo, sempre acordava cedo para trabalhar. No dia 12 de fevereiro de 1969, ele levantou-se às 4h40 da manhã e se dirigiu à sua roça de arroz. Quando estava próximo à plantação, ele ouviu, por volta das 5h40 da manhã, um estranho ruído vindo da mata ao seu lado esquerdo. No momento, ele estava enrolando um cigarro de palha com certa dificuldade devido ao embornal com marmita que trazia a tiracolo. Repentinamente, ele se sentiu agarrado pelos flancos, sendo puxado para trás uns 4 metros. Tentou equilibrar-se firmando os pés no chão para não cair, mas não conseguiu e foi atirado de encontro a um barranco. Depois, novamente agarrado por trás e atirado à distância no meio da estrada. Então ele pôde ver melhor seus agressores. 2 pequenos, de aproximadamente 1,40 m de altura, olhos assimétricos, o esquerdo mais alto que o direito, e barba e cabelos negros muito compridos. Eles usavam calção curto com desenhos variados, blusa branca de mangas sem botões e pequenas botas pretas. A pele do rosto e da parte visível das pernas era clara, de aparência idêntica à humana. Luiz ainda conseguiu atracar-se com um deles, rolando pelo barranco. Durante a luta, os pequenos comunicavam-se entre si em uma linguagem desconhecida. Acertaram-lhe alguns socos na orelha e Luiz, por sua vez, não conseguiu acertar nenhum. Os baixinhos eram extremamente ágeis e tinham muita força. Vendo que não poderia vencê-los na raça e mesmo ofegante, Luiz Flauzino levantou-se e aplicou-lhes uma rasteira, derrubando ambos ao chão. Surpresos, os pequenos se levantaram e disseram em português: "Vamos embora, com este nós não podemos." Assim, eles foram se afastando e adentrando o mato sem muita pressa. Passado o primeiro susto, o lavrador dispôs-se a persegui-los. "Eu queria pegá-los e amarrá-los um ao outro pelos cabelos", disse Luiz Flauzino posteriormente. Mas ao passo que os dois se distanciavam calmamente, Flauzino não conseguia alcançá-los, pois os emaranhados de cipós dificultavam a caminhada. No entanto, os pigmeus caminhavam com facilidade e pareciam ignorar os emaranhados de cipós. Outro detalhe interessante foi a atitude do seu cão, chamado Nervoso. Ao aplicar a rasteira nos 2 pequenos, Luiz gritou ao cachorro, que atendeu de imediato e avançou contra os homenzinhos. Porém, mesmo antes de os atingir, o cachorro rolou pelo chão, uivando e ganindo. Quando os estranhos foram embora, Nervoso continuou a se estribuchar no chão. Só quando Luiz Flauzino apanhou o embornal foi que o animal se acalmou, ficando em pé com dificuldade, como se estivesse tonto. Dava alguns passos e parava. Diante disso, seu dono o deixou e seguiu caminhando para o trabalho. 2 quilômetros adiante, o cachorro o alcançou, mas ainda demonstrando tontura. Antes de chegar ao plantio, na estrada, Luiz encontrou seu chefe, o senhor Valdir Couto. Este o mandou voltar à cidade e dar parte à delegacia de polícia. Na delegacia, ele contou o ocorrido e, em companhia de um amigo e de mais 5 policiais, voltaram ao local, onde acabaram por encontrar os vestígios da luta. Os policiais não conseguiram entrar no mato mais que 8 metros. Tal era o emaranhado de cipós. 1 mês depois da ocorrência, seu cachorro morreu. Enquanto esteve vivo, Nervoso evitava passar pelo local do incidente ao contornar a estrada por cima ou por baixo. Dona Maria Vidal de Oliveira, esposa do lavrador, ao ser questionada, respondeu: "Flauzino saiu antes das 5 horas e só voltou para casa à noite, todo amolado, todo nervoso, com a orelha vermelha porque tinha levado uns tapas no ouvido."
Nesse caso, a testemunha não pôde notar objeto voador nenhum que pudesse existir nas imediações, talvez devido ao local do acontecido de vegetação alta não propiciar uma visualização melhor. Mas a estranheza daqueles pequenos homens uniformizados, além do peculiar aspecto que remetia à figura mítica de gnomos, foi suficiente para que esse caso não fosse esquecido, sendo assim relacionado a outros casos ufológicos semelhantes. Em 20 de dezembro de 1958, em Domsten, na Suécia, Hans Gustafsson e seu amigo Rydberg voltavam de um baile de uma localidade vizinha. Por volta das 3 horas da manhã, já próximos a Domsten, eles perceberam uma luz estranha através de uma clareira nas árvores, próximo à estrada. Curiosos, eles saíram de seu automóvel e se dirigiram em direção a essa luz. Eles andaram aproximadamente uns 10 metros e puderam distinguir um objeto em forma de disco repousado sobre 3 hastes, com um diâmetro aproximado de 4 a 5 metros e com altura de cerca de 1 metro. Este era brilhante, mas não ofuscante. Gustafsson relatou a um jornal. Repentinamente, fomos atacados por 4 criaturas de cor cinza chumbo, com cerca de 1,20 m de altura e 35 centímetros de largura. Não pareciam ter membros, mas quando nos atacaram, pegaram-nos firmemente e tentaram nos jogar para sua máquina. Era difícil nos defendermos, porque não podíamos enfrentar essas criaturas que tinham a consistência de um bloco de gelo. Quando tentei me desprender, meu braço direito mergulhou até o cotovelo de uma delas. Fediam como velhos pântanos. Gustafsson continuou. Em um momento, os 4 se lançaram contra mim. Ainda é difícil atualmente tentar explicar isso a mim próprio, mas tive a nítida impressão de que essas coisas podiam ler os meus pensamentos, pois na fração de segundo que precedeu o momento em que tentei atacá-los, pararam o ataque que eu estava em vias de lhes fazer. Sua força física não era grande, mas eles estavam bem treinados para a luta. Felizmente para mim, havia uma placa indicadora de um parque de camping perto do local onde me encontrava, e apertei os meus braços em volta dela. Era a minha única chance. Rydberg emendou. Calculamos que essa luta durou entre 4 a 7 minutos. As criaturas concentraram seus esforços em Hans e subitamente me achei livre. Deram-me um descanso. Aproveitei a ocasião para correr até o automóvel e comecei a buzinar. Olhei através do para-brisas e vi Hans no cimo de um poste e essas criaturas agarradas a ele para que o largasse. Ele se agarrava no poste e eles puxavam horizontalmente. Logo que a buzina começou a fazer barulho, deixaram-no e ele caiu no solo sofrendo um ferimento. Corri para ele e neste momento o aparelho subiu nos ares. Sua luz se tornou mais intensa e tomamos então consciência de um cheiro que nos lembrou ao mesmo tempo o éter e salsichas queimadas. Mas o que mais nos chamou a atenção foi o som emitido pelo objeto. Um som intenso, agudo, forte, que mais se sentia do que se ouvia. Quando o objeto decolou, eu correndo e Hans estendido por terra, fomos sacudidos por fortes vibrações extremamente rápidas que nos paralisaram por completo. Interessante que no decorrer dos interrogatórios, ambos estavam no limite da histeria e puseram-se a chorar sem parar. Os dois juraram um ao outro nada falar sobre o assunto, porque sabiam que todo mundo iria os ridicularizar. Mas devido aos seus estados físicos de desordem e de se mostrarem tensos, seus amigos lhe perguntaram o que se passava. Foi então que decidiram contar sua história ao Ministério da Defesa e aos jornais. E assim, a gente conclui que a violência é um fenômeno universal e que extraterrestres também podem ter pavio curto. Então, por hoje é isso. Muito obrigado por assistirem. Valeu. Tchau.